tão sério que eu tenho para falar. Eu sei que muitos não creem mais na volta de Jesus. Acenda as luzes, por favor. Você vai pegar a sua Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus essa noite até virar. Não fique saturado de mim essa noite. Abra em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Talvez aqui algumas pessoas nunca ouviram essa palavra. Talvez aqui tenha algumas pessoas que nunca ouviram a respeito da volta de Jesus. Essa noite você vai aprender sobre isso. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Diga comigo, já se ataviou. Vamos dizer mais uma vez: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Podem assentar, meus queridos. Eu sei que esse não é um culto em nossos dias tão visitado. Mas os bares são. E não é por causa do isolamento que o 31 é tão vazio. É pelo desprezo que as pessoas têm realmente a esse dia diante de Deus em nossa geração. Mas eu quero dizer algo para vocês essa noite. Estamos indo para casa. Não sei se você entende o que eu estou falando. Estamos indo para casa. Diga comigo, estou indo para casa. Diga mais forte, estou indo para casa. Não tenha medo. Foi de lá que você veio. Esse ano nós vamos chamar para sempre de Covid-19. Mas trouxe um despertamento para a igreja. Olha aqui. Estava pior do que isso. Trouxe o despertamento para a igreja. Relembrou as profecias. Esse ano trouxe uma lembrança às profecias, irmãos. O mundo inteiro começou a observar de novo o Apocalipse. Então nós vimos diante de nós que nada nessa vida vale a pena, a não ser a presença de Deus. Eu quero usar uma expressão, e nós vamos ler algumas coisas no slide. Quando eu pedi para colocar o slide, vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 5. Mateus 25, 5.
Podemos ler? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha que versículo estranho. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Meus queridos, é verdade. O noivo está tardando. Para pessoas que o amam, ele está tardando. E a noiva, observe, ela adormeceu. A palavra adormeceu aí no grego é kateudo, que quer dizer cair em preguiça e pecado. Tem alguma semelhança com a nossa geração? Cair em preguiça e pecado, ser indiferente à própria salvação, também significa dormir ou até morrer. O retorno do nosso Senhor já foi escarnecido por muitos. Até o ano passado, a força que se tinha contra o retorno de Jesus, a zombaria ao arrebatamento. Se eu fizesse uma pesquisa aqui mesmo, muitos diriam: não terá arrebatamento. Essa não é a geração de 50 anos atrás, que a única coisa que tinha era salvação. Hoje tu tem casa, tu tem carro, tu tem estudo. Mas há 50 anos atrás, a única coisa que os crentes tinham, inclusive sofriam perseguição, aonde entrava e saía, tudo que eles queriam era morar no céu. Eles lembravam de casa sempre. Eu sei que você já ouviu o suficiente. E eu sei que muitos aqui já perderam a esperança. E eu sei que no ápice do Covid, março, abril, muita gente estremeceu de medo. Estamos sorrindo agora, mas em abril estávamos pensando que o mundo iria acabar. Quando eu comecei a perceber algo no meu espírito, o Senhor ministrou algo no meu espírito: o povo não tem mais esperança. Mas Paulo nos admoestou sobre o tempo de espera. Diga comigo: tempo de espera. Diga mais forte: tempo de espera. Tanto sobre os que já morreram com Cristo, quanto os que estão vivos, no caso nós. Há um texto das Escrituras que eu quero compartilhar com vocês, para que aqueles que não conhecem, para aqueles que conhecem, também vão relembrar. Vejamos 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 15. Eu vou correr. O assunto é grande. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 15. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que quer dizer dormem, queridos, aqui? Não aqui, nesse texto. Quem se lembra? Nesse texto de Tessalonicenses, aos que já morreram. Especificamente, aos que já morreram. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram,
para não vos entristecerdes como os demais, que não têm, o que, queridos? Esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, diga comigo, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Pois o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, vai ressuscitar os mortos com Cristo. Aqueles que morreram com Cristo vão ser ressuscitados. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Você tem esperança nisso? Você tem esperança nisso? Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que quer dizer isso, queridos? Não seremos os primeiros a subir. Nós, os vivos, não seremos os primeiros a subir. Nós não precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, qual é a palavra de ordem? Ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Não. Você vai estrondar, você vai estrondar. Você vai estrondar. Nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se estivermos vivos, queridos, seremos arrebatados. Iremos ao encontro do noivo nos ares. Estaremos para sempre com ele. Devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Essa é a nossa esperança. Eu serei arrebatada. Essa é a minha esperança. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser nesse instante, pode ser nesse exato momento. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz: e aguardamos e esperamos dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Diga comigo, estamos no período da espera. Eu me lembro, meu pai, ele gostava de caçar, e às vezes ele usava esse termo lá em casa. Eu estava na espera até que o bicho chegou. A espera e ficar na expectativa, parado ali esperando. Pode até trabalhar, mas o tempo inteiro olhando para cima, na expectativa. Efésios capítulo 5 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Irmãos, eu já ouvi tanta barbárie de teólogos que começaram a ler a Bíblia ontem. Que a igreja não é mais noiva, que isso não é teologia, que não vai haver mais arrebatamento, que já estamos no milênio. A pauta da moda, a teologia escatológica da moda é que nós estamos no milênio. Querido, milênio, essa porcaria, ser milênio, é para quem não sabe o que é milênio nas escrituras.
Realmente eu até compreendo. Você era pobre, ficou rico. Jesus te abençoou, está de carrão, casou, nunca pensou que fosse casar, alguém te amou. A tua vida mudou, Jesus te abençoou, te curou, te libertou. Dá para ter para entender, que é o milênio. É não. É não. A igreja estava crendo que era o milênio até chegar o Covid. E todos os pastores que pregaram que era o milênio silenciaram. Estão até agora silenciados. Efésios capítulo 5, versículo 32 diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Jesus trata a igreja como esposa. Os globalistas dizem que até 2030 não haverá mais casamento entre homens e mulheres. Até 2030 não haverá mais gênero masculino e feminino. Eles têm uma agenda e eles querem cumprir. Até 2030 a ideologia de gênero vai ter que se estabelecer. Ora, querido, você sabe por quê? Porque isso aqui simboliza Jesus e a igreja. A coisa mais material do céu na terra depois da Bíblia é o casamento. Não tem nada que se parece mais com a eternidade do que uma pessoa preciosa desse jeito aqui, ó. Eu estava falando, arrumando ela e dizendo para ela: o sonho de toda mulher é se vestir num negócio desse. É se olhar assim. Sabe por quê? Porque nós temos o símbolo da igreja. Um dia nós vamos nos apresentar como imaculada, santa, pura, remida. Aquela que foi tratada pelo seu próprio noivo através da palavra e limpa pela palavra. Ela vai se apresentar. Ela vai se apresentar a Deus. Nesse intervalo de tempo, você observou a Ketubá? Quem observou a Ketubá? É esse documento aqui que eles fizeram. A Ketubá é um documento de casamento que os noivos fazem antes de casar. Eles já fazem uma aliança verbal. Para desfazer essa aliança, eles têm que divorciar. Quem é que tem Ketubá em casa? Quem já tem Ketubá em casa? Aqui tem uma, né? Nós temos algumas Ketubás aqui. Essa cerimônia, ela, inclusive a Clécio me trouxe um livro, né, da CPAD, um livro sobre o casamento bíblico. O casamento bíblico é a noiva que espera o noivo, viu? O casamento bíblico é a noiva que está adornada esperando. Roma mudou tudo. Inclusive a teologia. Se a noiva é mais importante, é igual Maria para a igreja católica. Maria é mais importante que Jesus. Não, querido. Maria nunca morreu por ninguém. Jesus que subiu naquele madeiro e derramou seu sangue pelos teus pecados. Ninguém fez isso a não ser Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Nesse intervalo de tempo em que a noiva está se ataviando, nesse intervalo de tempo de espera, que a noiva está se arrumando para se casar, Jesus fala em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam entristecidos. A palavra turbar aqui é taraço, que quer dizer: não fiquem agitados, não fiquem preocupados, não fiquem inquietos, não fiquem impacientes, não tenham medo, não fiquem ansiosos, não fiquem angustiados. Eu vou para o Pai preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para levar você para mim, para que onde eu estiver, para que onde eu esteja, você também esteja. Eu amo Superman.
A Marvel, ela é tão incrível, a Marvel. Qual é o outro? Os Vingadores também, é Marvel, Vingadores? E a outra? Que tem o Superman, é a Marvel. Ah, não? É a Vorm, não sei o que, vamos. Ah, esse negócio aí. Na minha época de criança, era só Superman. E eu sei que você talvez se lembra a cena mais importante do filme, porque o Superman é um super-homem. A simbologia de Cristo. Quando ele vem da eternidade e vai direto para a casa de Lois Lane. E ele pega Lois Lane, a moça do seu amor, pega ela que sobe. É a cena mais empolgante da minha vida. Ele sobe e vai para o espaço com ela. Ele dá uma volta ao mundo. E ela olhando assim, e olhando para ele. Irmãos, isso é um arrebatamento. Esse sentimento de ele vem e ele vai me levar. Sabe quando o cinema prestava? Que todas as verdades bíblicas ainda estavam impregnadas no coração dos homens. Que não dava para inventar. O que será em 2300? O que eles querem é apagar a história, o que nós somos, o que nós sentimos, as nossas sensações, os nossos sentimentos. E eu sei que você já esfriou e você não está incomodado com isso. Enquanto esse é o tempo dela se adornar, é o tempo dela vestir suas vestes nupciais, que são seus atos de justiça. A Bíblia diz que todos os salvos irão participar das bodas do Cordeiro. Todos os salvos vão entrar, como você viu, aquelas 5 virgens prudentes. Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quantos podem dar glória a Deus? Se você não sabe das escrituras, mas Mateus capítulo 22 fala da parábola das bodas. A parábola das bodas, ela conta a história de um rei que ia casar seu filho e convidou algumas pessoas. E quando chegou o dia do casamento, festa pronta, comida pronta, tudo organizado, os convidados disseram: não vou não, estou ocupado. O pai do noivo ficou tão irritado que eliminou esses convidados e disse aos servos: saiam convidando qualquer um. Olha aí, qualquer um. Olha aqui, qualquer um. Quando eu leio essa parábola, eu digo que sou eu essa pessoa que foi alcançada para um casamento, que não tinha sido convidada no início, não tinha roupas nupciais. Eu não me parecia com uma pessoa que merecia estar naquele casamento, mas ele disse assim: eu quero você, vem. Mateus capítulo 24, versículo 40 ao 42. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Você está preparado para as bodas? Você está preparada para as bodas? Uns serão levados, outros deixados. Muitos de nós entraremos no Shabat. Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz: então me falou o anjo: escreve,
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Eu estava investigando sobre essa teologia triunfalista, escatológica triunfalista. E eu quero tá sendo ao vivo? Uma das coisas que me dá privilégio, e eu agradeço a Deus por ter tido uma escola pentecostal. Nasci para amar Israel. Graças a Deus. A escatologia triunfalista não tem espaço para Israel. Então é muito fácil eliminar o arrebatamento, porque tira-se aquele sentimento de espera, de santificação. Tira-se, ora, uma vez salvo, salvo para sempre. Então você não precisa mais orar, você não precisa mais fazer nada para Deus, porque na verdade você já foi salvo desde que você nasceu. Então não sei o que, não sei o que. A argumentação é tão... Acho que você, quem já estudou um pouco de teologia, já percebeu que a minha linguagem é wesleyana. E eu fui investigar por que eles estão chamando essa teologia escatológica das dispensações como uma teologia nova. Diz que nasceu no século XVIII. Eles estão certos, irmãos, porque até ali a igreja ela era antissemita. Eu não sei se você, inclusive um dia desse eu vi, tem uns 3 dias, tem crente que odeia esse símbolo aqui, ó. Tem crente que odeia esse símbolo, mas não odeia a árvore de Natal. Tem crente que se pela de ódio da menorá, mas a árvore de Natal está lá no altar. Foi falta de estudo, foi? Isso aqui está na Bíblia, a árvore não. Inclusive, as 7 igrejas estão... Algumas estão com problema com a luz apagada, mas tem 2 que a luz está acesa. São as únicas que não tem nenhum problema com elas. Os judeus também têm, escute isso, os judeus também têm uma bendita esperança. Todas as nossas idas e vindas a Israel, um dos nossos discípulos perguntou para a nossa guia, que é filha de tradicionais judeus. Ele perguntou para ela: por que você não crê no Messias, Jesus Cristo? Ela disse: porque ele não trouxe paz. E nós acreditamos que o Messias nos trará paz. Isso eu gravei no meu coração. E aí, quando eu comecei a estudar Apocalíptica Judaica, se você quiser depois estudar um pouco, fala sobre o milênio. O milênio que virá. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a história de que agora é o milênio é nova, hein? Porque a apocalíptica judaica, ela é antes de Cristo. E ela crê no milênio. Ela crê que o Messias virá e vai trazer paz para a terra. Talvez o problema é o arrebatamento. Eu perguntei para uma pessoa que não crê no arrebatamento. Eu falei assim: entre crer e não crer no arrebatamento, quem vai ter prejuízo?
É melhor tu esperar. É melhor tu esperar. Espera. Fica atento. Vigilante. Nós cremos que o arrebatamento acontecerá a qualquer momento. Que a igreja será levada para morar com Jesus. Assim como você viu esse casamento, a noiva vai até ele. Eles se encontram nos ares. E eles sobem para a eternidade. E ficam 7 anos durante o tempo de tribulação na terra. Será 7 anos de glória. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Nós já lemos. Eu quero ler com vocês Daniel capítulo 9, versículo 27. Acompanhe a leitura, por favor. Ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por 1 semana. Observe aí a palavra, 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Depois dos 7 anos, meus queridos, em que o filho do diabo estiver governando as nações e perseguindo Israel, Jesus voltará com a sua igreja e pisará o Monte das Oliveiras em Jerusalém e salvará Israel no fim da grande tribulação. Se você crê nisso, dê glória a Deus. O Messias ouvirá seu grito de dor. Baruch Rabá B'Shem Adonai, ouvirá Israel clamar. E descerá no Monte das Oliveiras e destruirá todos os inimigos de Israel com apenas o sopro da sua boca. Olha, os antissemitas ficam loucos com um negócio desse. Mas tu não viu nada, tu vai ouvir já já o que vai acontecer com Israel no milênio. É para eles não realmente, o antissemita não vai conseguir compreender essa teologia. Quem odeia Israel, irmãos, não tem condições de captar uma teologia dessa. Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39 diz: Jerusalém, Jesus disse isso: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. Por favor, vamos ler. Não canse de ler. Não podemos inventar, nós temos que ler. Zacarias 14, versículo 4 e 5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o que, queridos? Sobre, não ouvi. Então, aonde Jesus vai aparecer? Que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos quem? Não ouvi. Os santos, olha nós aí. Com Ele. O versículo que eu aprendi quando criança. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu,
Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram. O que foi que disseram, queridos? Porque esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. O mesmo lugar que ele subiu, ele vai descer. Monte das Oliveiras. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Como ele vai destruir o inimigo de Deus, o inimigo de Israel. Tu que já ouviu isso aí? Com o quê? Com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar aleluia? Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor por isso? Receba fé essa noite, receba convicção essa noite. Assim como você está vivo, isso vai acontecer. Vamos passar para o milênio. Vamos falar um pouco sobre o milênio. Sim, senhores. Eu queria que você tirasse a imagem. Jesus voltará no Monte das Oliveiras. A igreja estará com ele. Ele vai destruir os inimigos de Israel com o sopro da sua boca. E ele entrará em Jerusalém. E ele governará o mundo por 1000 anos. Diga, eu creio. Queridos, a esperança não é somente para a igreja. Essa é a mesma esperança de Israel. Essa é a escatologia judaica. Eles estão esperando o Messias. Agora imagine, estaremos juntos, Jesus, a igreja e Israel. Juntos. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, veias, me Hava. Irmãos, serão 1000 anos de paz. Serão 1000 anos de paz e plena justiça. Isaías capítulo 2, versículo 4 diz: ele julgará entre os povos e corrigirá todas as nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Não haverá guerra. Nunca mais haverá guerra. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele será o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele será exaltado e glorificado. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre alguns joelhos. Alguns joelhos. Então eu quero te dizer uma coisa. Claro que a geração que não quiser Jesus agora vai para o inferno. Não vai estar no milênio. É óbvio que não vai estar no milênio. Até porque as pessoas vivem aqui no máximo, pela misericórdia de Deus, 80 anos. Então não é para você essa palavra. Você não vai estar no milênio. Agora, quem se entregou a Jesus, ressuscitou ou foi arrebatado, vai estar no milênio. Acho que tu não entendeu. Só o pastor que entendeu. Irmãos, eu estava tão triste, eu me lembro, alguém chegou para mim e disse assim: pastora, Jesus está voltando. Eu falei, pois é. Pastor, eu estou arrebentada, estou triste. Foi sincera. Estou triste, porque nem me formei, nem casei, nem... Sério, a pessoa falou para mim. Aí eu falei com Deus, falei, também estou triste, eu nem me formei, nem fui contar para ele também. Ele disse,
Alguém aí lembra do texto bíblico de Paulo, que diz que aquele que espera só nessa vida não passa de um miserável? Aquele que espera só nessa vida não passa de um miserável? O que Deus tem para nós é eterno. Queridos, eu vou estar no milênio. Nós vamos estar no milênio. São 1000 anos. Não são 80 anos. 1000. 1000 anos aqui. Porque depois virá a eternidade para sempre. Vamos falar um pouco sobre o milênio, como será esse mundo, até porque nós vamos estar lá. Oh, que benção que alguns falaram amém, vão estar lá, eu sei, a maioria não vai, mas há um pouco aqui que está aqui, amém. Jerusalém, diga comigo, Jerusalém será a cidade capital do mundo. Então, se tu não foi para Jerusalém até agora, se Jerusalém não abrir mais para você, tu vai ver Jerusalém no milênio. Jerusalém será o centro do mundo. Oséias capítulo 2, versículo 20 e 23, eu vou seguir. Outro detalhe, será o tabernáculo na terra. Será o tabernáculo na terra, Zacarias 8, 20 e 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Você não percebe a seriedade desse assunto? Zacarias capítulo 14, versículo 16, a glória futura da cidade de Deus. Versículo 16, todos os que restarem de todas as nações. Eu não vou ter tempo de falar sobre os que restaram, mas vamos conversar sobre isso, vamos ter um ano inteiro para falar sobre isso. Irmão, se tu não suporta, se tu é terreal, se toda a tua expectativa está aqui, tu não vai aguentar, não vai conseguir caminhar comigo um ano. Nós vamos conversar sobre a eternidade. Nós vamos conversar, você vai ser preparado. Hoje eu li um site muito interessante. Ele, no final, o cara escreveu sobre arrebatamento, sobre o milênio, e disse assim: para você que vai ficar, guarde essas instruções. Você vai precisar. Vamos ler o versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar. Eu inventei isso ou está na Bíblia? Tu vai ter que ir para Sião. Na verdade, nós vamos estar bem perto disso. Para os judeus, o Messias anunciará a maior revolução da história da humanidade. Irmãos, quando eu leio escatologia judaica, a expectativa deles é tão forte, não é como a nossa, água com açúcar. A deles é tão forte, é tão vibrante. Essa aqui são expressões de um judeu, de um rabino judeu. O Messias anunciará a maior revolução da história da humanidade. Será a vitória dos santos. Será a vitória de Israel. E eu quero acrescentar, será a vitória da igreja e a destruição completa do mal. Se você crê, aplaude o nome do Senhor. Profetize isso com seus aplausos.
Eu preguei um dia desses sobre isso, sobre nós sermos glorificados. Sabe aquele dia que a gente vai acordar e não sentir mais inveja de ninguém? Sabe aquele dia que você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, que você perceber que você não sente ódio, que você não tem inveja, que você não tem rancor, que o teu corpo está glorificado. No milênio será um governo de monarquia teocrática. Nós estamos falando de um rei. Haverão cargos de governo. Diga aleluia. Sério isso? Os santos que ressuscitaram e foram arrebatados ocuparão esses cargos. Diga aleluia. Gente, hoje eu estava pensando assim, já pensou? Eu vou lá e chego, e aí Abraão, tudo bem? Como é que está aí o ministério da fé, né? Sei lá, um ministério do milênio. Como é que está aí Abraão? Ah, tudo bem, Jesus, santo seja o nome dele. Todos eles ressuscitaram. Os que morreram com Deus, com Cristo, pela fé, como Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, e a igreja, Paulo, João. Davi será um líder no milênio. É um pacto que Deus tem com Davi. Vai fazer Davi reinar de novo. Eu acho bom a gente ler esse texto, porque é tão chocante essas coisas que já é demais, não, tem condição sim. Isaías capítulo 55, versículo 3, 5. Vamos ler o outro, Ezequiel 34, 23, 24. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Cada Shabat que nós fazemos, queridos, é uma porta que se abre para a eternidade, para o cumprimento desse dia. O milênio será a união entre o mundo físico e o mundo espiritual. Diga comigo, o milênio será a união entre o mundo físico e o espiritual. O pastor Gabriel Porto, dos maiores escatologistas que eu conheço, dentro dessa visão, ele deixa muito claro: a Jerusalém celestial descerá e ficará pairando sobre a Jerusalém terrena. As duas Jerusalém ficarão uma sobre a outra. Não haverá doenças nesse reino. Os seres que estarão morando, habitando nessa época, serão fisicamente perfeitos. Então, por favor, pare de se preocupar com o que você é hoje. Isaías capítulo 29, versículo 18. Naquele dia, vamos ler isso aí. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Isaías capítulo 33, versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Quantos podem dar aleluia? Porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Israel terá supremacia. Ai, 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 ai. Espírito antissemita cai por terra.
Israel, diga comigo, Israel terá a supremacia sobre as nações. Repita comigo, por favor. Israel. Diga mais forte. Israel terá a supremacia sobre as nações. As nações se tornarão servas de Israel. Isaías capítulo 14, versículo 1 e 2. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra e unir-se-ão a eles os estrangeiros e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Alemães, vocês serão servos de Israel. Ingleses, árabes, Israel no milênio terá todo o seu território. É isso, irmãos, eu estava fazendo a pesquisa sobre isso. O primeiro site que eu abri, estava dizendo assim: a maior mentira é que Israel terá seu território. Irmãos, a Bíblia diz, Ezequiel 37, perdão, eu trouxe aqui, que o texto de verdade mais claro é Ezequiel 47, o 37 mas o 47 é incrível. Eu quero deixar claro para vocês que Israel no milênio terá todo o seu território como prometido por Deus a Jacó, do Nilo ao Eufrates. Tu não está entendendo? Egito, Arábia Saudita, Síria, a Jordânia inteira, Líbano, será Israel. Não dá para onde ser mito ouvir isso. Eu vi o Guilherme Boulos falando nos nossos dias que a Palestina livre dos opressores israelenses. Meu irmão, falei, como é que quando a pessoa é ruim, ela tem que ser ruim completamente. Além de ser do PSOL, o cara ainda é antissemita. Vamos acabar com o problema de idioma. Não vai ter curso, por favor. Não vai ter curso de idiomas no milênio. Diga aleluia! Todo mundo vai falar a mesma língua. Todo mundo vai falar a mesma língua. Quem quiser adiantar a língua pode falar hebraico. Eu não estou só brincando. Sofonias capítulo 3, versículo 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum. Vai ser compreensível, vai ser entendido. Tudo que o outro falar, não importa qual é a nação, o outro vai compreender. No milênio, o que plantar colherá em abundância. O reino messiânico é de Jesus Cristo. Diga comigo, o reino messiânico é de Jesus Cristo. Isso aí vai ser chocante para Israel. Isso aí vai ser chocante para Israel, irmãos. É aí que vai pegar. Porque esse Messias que eles esperam tanto vai ser esse.
crucificado em Jerusalém. Vai ser um impacto. Vai ser chocante. A adoração será gloriosa. Será plena do Espírito, plena de conhecimento. Será uma adoração única. Escute algo também interessante. Quando eu falo de adoração única, nós estamos falando da destruição total da idolatria. Total. Eu vou passar adiante. Você já imaginou nós estarmos na presença de Jesus fisicamente? O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra, glória e louvor, exaltado. E ele assim, ó. Exaltado Deus, exaltado para sempre tu és, Jesus. Nós vamos vê-lo sorrir, nós vamos ver sua face, nós vamos adorá-lo. Irmãos, eu sei que tu não consegue nem dar um glória a Deus, tu não sabe o que é isso. Nós não temos dimensão disso. A única coisa que você sabe decorado é que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É exatamente isso. Tu sabe que é todo mundo na hora que lá vem o rei. Exaltado todo joelho, seja quem for. Seja quem for. Sabe? É o rei. É o Senhor dos senhores. Se alguém te disse que você já estava no milênio, essa pessoa te enganou. O milênio virá. Ele está por vir. No milênio as pessoas viverão em plenitude. E nós, os que ressuscitarmos ou formos arrebatados, nunca mais morreremos. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Quem for arrebatado ou quem for ressuscitado, nunca mais vai morrer. Nunca mais. Estamos apenas nos preparando para o grande dia do Senhor. Depois da vitória de Jesus sobre o inimigo, Satanás, o falso profeta e o anticristo serão lançados no inferno. Você pode dizer glória a Deus? Creia, está chegando o dia. É só você olhar para Israel. E olha que Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não duvide. O milênio será a era monoteísta. Diga comigo, o milênio será a era monoteísta. Não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá doenças, não haverá ódio, não haverá aborto. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 ao 17. Acompanhe essa leitura, por favor. Queria convidar os levitas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida,
e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 19:7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A palavra, queridos, aí para ataviou, eu queria que você guardasse essa palavra. Eu gosto de conversar com pessoas de Deus. Essa madrugada, depois que todo mundo saiu, o Sidney ficou aqui, organizando algumas coisas, e compartilhou um texto bíblico comigo. E me ajudou hoje, nessa ministração aqui no fim. A palavra ataviou quer dizer etoimazo. Etoimazo. O que significa ataviou aqui? A noiva já se ataviou. Essa palavra é originária da cultura oriental de enviar, antes dos reis em suas viagens, pessoas para nivelar a estrada e torná-las transitáveis. Também significa preparar as mentes das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada e assegurar suas bênçãos. Meu Deus, a palavra ataviou. A esposa a si mesma já se ataviou. Etoimazo. E em Lucas capítulo 1, versículo 17, se referindo ao profeta João Batista, a palavra etoimazo está também nesse versículo. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar, diga habilitar, para o Senhor um povo preparado. O que abrange essa palavra? Atoimazo. Estamos falando de preparadores de caminho. Estamos falando de pessoas que o rei manda para limpar a estrada. Profetas. Estamos falando de pessoas cheias do poder de Deus, ungidas, espirituais. Estamos falando de pessoas que vão ter a unção para converter, no espírito de Elias e no poder de Elias. Pessoas capazes de nivelar, aplainar, preparar uma recepção para o Messias. Karine falou ainda há pouco sobre, liberou sobre vocês, ela ora para que vocês tenham a oportunidade de viver a vontade de Deus.
Esse versículo quer dizer converter a prudência dos justos. Significa aquele que é levado ao conhecimento e amor à vontade de Deus no sentido amplo. Está entendendo, Emily? Acho interessante porque a palavra de Deus ela é tão poderosa, ela é tão alta, que ela não fala para pessoas que desprezam a sua palavra. A noiva já se ataviou. Já pensou, Suelen, tu ter se arrumado sozinha? O trabalho que tudo isso deu, só para colocar essa coroa? Pois a noiva de Cristo, ela está se arrumando sozinha. Ela está tendo muito trabalho. Ela não está enfraquecida. Se você é um crente que só vive fraco, você não é a igreja. Se tua vida com Deus é inexistente, sinto muito. Isso não é igreja. A igreja, ela está ataviada, ela está preparada, ela está esperando, ela se arruma para aquele momento. Ela está preparando uma recepção para o Messias. Você entende isso? E essa noiva sente que ele está chegando. E essa mesma noiva vai ouvir o seu nome. Essa noiva vai ouvir o toque da trombeta. E assim como Elias, ela será arrebatada. Assim como Elias, ela será arrebatada. Eu perguntei a Deus sobre um tempo de conversão dos pais aos filhos. Ontem a Argentina comemorou nas ruas. Acabou o Covid ontem na Argentina. Porque comemoraram nas ruas agarradas as mulheres a aprovação do aborto. Alguém disse até para mim uma coisa bem interessante. Eu sei que a Argentina não merece nascer. Então provavelmente você vai ver a nova geração de argentinos, talvez só no milênio. E Deus é tão bom que vai ser glorificado. Eu quero te dizer uma coisa sobre o aborto. O Senhor disse para mim, Gláucia, os bebês abortados, os milhões de bebês abortados, você vai conhecer todos eles no milênio. Todos. Eles vão ressuscitar. Todos. Milhares. Milhares. Um ser informe. Um ser informe é um ser humano que possui uma alma eterna. O Senhor disse para mim: esse ser informe é meu.
Então, aos abortistas, eu quero dizer algo para você. Se você não se arrepender, você não vai ressuscitar, mas os teus filhos vão viver para sempre, ressuscitarão e reinarão no milênio. E se você não se arrepender, você vai morrer para sempre. Fique de pé, por favor. Nós estamos vendo a Argentina aplaudir a aprovação das leis abortistas, que para nada servem. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo que Deus precisa é de um óvulo fecundado. Alô? Tudo que Deus precisa é de um óvulo fecundado, para Ele transformar em gente, para se tornar eterno. Depois que o ser humano é gerado, os abortistas pensam que é só uma matéria que está sendo jogada fora. Depois que o ser humano é gerado, nós estamos falando de pessoas espirituais. Essa pessoa vai viver para sempre. Eu não sei o que você está fazendo aqui essa noite. Talvez ainda tenha um pouco de temor. Mas peça essa noite salvação. Saia das cadeias da incredulidade. Se você está investindo a sua vida agora, só agora, eu lamento. Você precisa compreender. Ore a Deus nesse instante. O Senhor está te convidando nessa hora a quebrar as cadeias da incredulidade, do pecado. Tem pessoas aprisionadas aqui. Tem pessoas aprisionadas aqui. Confesse a Jesus. Porque aquele que confessá-lo diante dos homens, ele também confessará essa pessoa, o nome dessa pessoa, diante do seu Pai e dos seus santos anjos. Estamos virando o ano agora. Confesse a Jesus agora. Chegou a hora de você dizer a Ele: vem. Triste porque Jesus está voltando? Triste? Triste porque Jesus está voltando? Se alegre. Você está ficando cada vez mais perto. Exulte. Dê a Ele glória. Porque está próxima as bodas do Cordeiro. A esposa a si mesma já se ataviou. Combati um bom combate, completei minha carreira,
Guardei a fé, combati um bom combate, completei minha carreira. Guardei a fé. Agora uma coroa da justiça me aguarda, e não somente a mim, mas a todos quantos amam sua volta, sua vinda, seu retorno, nosso encontro, sua voz.